Goiás, perto de Luiz Eduardo Magalhães, já quase Bahia. Mas todo Luiz Eduardo Magalhães já é Bahia. Já é do Bahia. lado de Barreiras. Formosa tá ali, acho que é 100 quilômetros. Formosa é Minas. É Goiás. Não é isso? Goiás, exatamente. Isso. Então, a Marinha diz assim, a gente faz todo ano lá. E todo ano é só a Marinha. Nesse ano vai juntar o Exército e a Aeronáutica também para fazer vai ser um desfile. Treinamento mais bacana. Tem gente falando o seguinte, vai ser igual o nhonho lá da Coreia do Norte faz lá no país dele. Tá entendendo? Vai ser mais ou menos parecido. E a terça-feira amanhece fervendo. A Câmara enfrenta essa pressão sobre o voto impresso. O presidente da República exalta militares. As Forças Armadas fazem hoje o desfile de blindados em dia de análise da PEC das eleições. É uma triste coincidência, não é isso? É isso. O presidente, ressaltando, Nando, a gente vai ver o presidente falar agora e o Lira também. Bolsonaro convidou Fux, Barroso e o Lira para o desfile de blindados. O presidente da Câmara dos Deputados diz o seguinte: Bolsonaro queimará pontes se não recuar após derrota do voto impresso. Ministro da Justiça levou ao Planalto peritos da Polícia Federal na busca por fraudes nas urnas. Isso tudo envolvendo esse contexto da votação da PEC com o desfile dos militares. Governos europeus estão vendo com preocupação o ato militar de Bolsonaro. E Bolsonaro inventa agora, é o que afirmam alguns críticos, a blindadociata, que ele desfilava com moto, agora vai desfilar com tanque de guerra. É verdade. Ô Nando, quem é que a gente vai ouvir primeiro agora, hein? Primeiro o presidente Bolsonaro, em tom desanimado, já praticamente assumindo a derrota da PEC, ele já praticamente assumindo que não vai ganhar, que vai perder. Alguém tem alguma pergunta aí? Não pode ser genérica, como foi teu dia hoje? Como está o voto auditável? É só torcida. Nós estamos esperando o voto auditável. Amanhã o Congresso decide, mas tem outros mecanismos para a gente colaborar para que não haja suspeita, né? Olha o plano B. Está previsto amanhã a votação, né? Não sei o que vai acontecer. E vamos em frente aí. Desanimado, mas já Nando, anunciando que tem outros dispositivos. Ele disse o seguinte, nós temos um outro caminho. Mas, politicamente, eu não consigo entender esse posicionamento do governo federal. Por quê? Ele não precisa, sabendo que pode perder a votação, ele não precisa materializar essa derrota. Criar esse conteúdo negativo. Porque é o seguinte... Isso passa a mensagem de derrota do Bolsonaro, porque é uma causa dele. Isso. Então, permitir que isso vá à votação, porque é um desejo dele. E o presidente do Congresso, Arthur Lira, está atendendo a um pedido do presidente. Essa matéria ela foi reprovada nas comissões do Congresso. Exato. Então ela poderia não ter ido à votação. Só que o regimento, assim como funciona em todo o poder legislativo, permite que o plenário decida, porque o plenário é soberano. Então a pergunta é, politicamente, o presidente Bolsonaro precisa acumular essa anunciada derrota? Pode ser que ele vença, pode ser, né? Pode ser que passe a PEC do voto impresso. Mas politicamente não dá para entender essa estratégia, a não ser, Nando, que ele use, de fato, como pretexto, né? Ou como embasamento, essa possível derrota para aplicar o tal plano B que ele anunciou aí na entrevista. E que ninguém sabe. Que ninguém sabe. Por enquanto, soa como bravata. Agora, ao mesmo tempo, vai acontecer a blindadociata na frente do Congresso, Nando. E aí o presidente da Câmara, o Arthur Lira, em entrevista ao Antagonista é um site, não é? Lá de Brasília. Lá de Brasília. Em entrevista ao Antagonista, disse isso aqui, ó. Vamos ver. Eu encaro isso como uma trágica coincidência. Não é que eu apoie essa demonstração. É bem verdade, eu procurei informações. Essa Operação Formosa ela acontece desde 1988, aqui no Goiás, com movimentações aí da Marinha, e esse ano serão acrescidos o Exército e a Aeronáutica, né? Então não é uma coisa que foi inventada, mas também nunca houve um desfile para ir a Formosa, na esplanada dos ministérios e parar na frente do Palácio do Planalto. Eu acredito que com relação à votação nós não deveremos ter problema.
Se os deputados quiserem e a população achar que é conveniente, a gente pode adiar a votação, porque quando nós discutimos esse assunto na semana passada, eu queria entender, quero acreditar que esse movimento já estava programado, só não é usual. Não sendo usual, num país que está polarizado do jeito que o Brasil está, com tantas versões, isso dá cabimento para que se especule algum tipo de pressão. Nós entramos em contato com o Palácio, né? Falei com o presidente, que nos garante que não havia esse intuito, que está convidando a Câmara, o Senado, para participar desse convite, mas eu quero dizer que não é usual e esse tipo de especulação ele cabe nesse momento, muito embora a coincidência trágica da agenda da Câmara com essa passagem dos blindados para a Formosa realmente apimenta esse momento. Aí. Apimenta esse momento. E ficou claro, Nando, que o presidente da Câmara dos Deputados ele cumpre um acordo que fez com o presidente. Independentemente se a votação será favorável ou não ao presidente da República, ele coloca uma matéria que é desejo do presidente em votação. Exato. E isso vai acontecer hoje. Ainda sobre o Arthur Lira, ele passou o fim de semana conversando com parlamentares de oposição ao voto impresso e com autoridades do judiciário para pedir um voto de confiança em sua capacidade de fazer acordo com Bolsonaro. Ele garantiu a todos, Nando, isso é importante, que uma vez derrotado o voto impresso, Bolsonaro vai recuar de seus ataques às eleições e aos tribunais. Ele teria ouvido isso do presidente, que o presidente aceitaria uma possível derrota no plenário da Câmara dos Deputados, Nando. Ele empenhou essa palavra, né? Inclusive nessa entrevista, é uma longa entrevista, a gente separou só esse trecho que era o cerne da questão, mas ao longo da entrevista ele afirma isso, falou, olha, conversei com o presidente Bolsonaro, o presidente me garantiu que seja qual for o resultado da votação da PEC, ele vai respeitar, ele vai cumprir, né? Então esse acordo e é importante, aí o Lira fala assim, eu decidi colocar pra gente acabar de vez com esse assunto. Ou pra sim ou pra não, mas acabar de vez com esse assunto. Põe um ponto final, né? Porque de certa forma, coloca um ponto final. Porque isso está tumultuando o Brasil e tem um monte de outras urgências, né, no Brasil para serem tratadas. E a partir do ponto final desse assunto, eu, Arthur Lira, tenho condições de negociar com o governo federal, com a bancada, com os líderes de partidos, etc., para que a gente tenha paz e o respeito entre os poderes. O presidente do Congresso, o Arthur Lira, ainda foi questionado sobre a possibilidade do presidente não honrar o acordo. Ele afirmou dizendo que Bolsonaro acabará queimando ainda mais pontes com o universo político, complicando o andamento de projetos no Congresso e a rearticulação de seu governo. Para se reorganizar para a eleição de 2022, o Bolsonaro dependeria do parlamento na aprovação de projetos populares, como o que prevê o aumento do Bolsa Família, que agora muda de nome, passa a se chamar Auxílio Brasil. Então, colocar, meu caro Nando Medeiros, né, uma barreira nessa relação com o Congresso não seria bom negócio para o governo, porque tem outros assuntos a serem colocados em pauta. E através de medida provisória já está valendo, a partir de hoje, da publicação no Diário Oficial, já está valendo esse novo Bolsa Família, muda o nome, né, para desvincular... Auxílio Brasil. Auxílio Brasil, para desvincular o projeto social do governo Lula, para ficar agora mais com a cara do presidente Bolsonaro, com um aumento de no mínimo 50%, antes era R$ 189,00 por pessoa da família ali, né, esse projeto, e agora passa a ter pelo menos 50% a mais de majoração de aumento. Então, só para explicar, já está valendo, porém, precisa ser votado para não deixar de existir em 90 dias. Agora, esse tipo de projeto independe da relação com o governo. É um projeto bom, é um projeto necessário e ninguém vai votar contra, né? Não é uma causa política. Não dá. É uma causa de Estado. Até de certa forma acaba sendo um gesto não de política, mas de politicagem. Por quê? É usado para, né? O atual governo criticou muito, condenou muito o Bolsa Família. O assistencialismo. Não é isso? Exatamente. E agora vê no Bolsa Família, com outro nome, uma possibilidade de se reerguer, né? Politicamente, se reerguer perante a opinião pública. Há quem diga
que o Bolsa Família pode ser responsável indiretamente por 20 milhões de votos. Não é isso? Então o governo faz um investimento também para poder se reerguer perante a opinião pública. Agora, se a gente tirar a parte política, os gestos políticos, é um programa necessário. Opa. Sempre foi. Sempre foi, claro. Porque o Brasil é um país muito desigual. Existe muita gente passando necessidade. E é uma no cravo e uma na ferradura, né? Ao mesmo tempo que faz uma coisa boa para a população mais pobre, para a população carente, e eu penso igual a você, pode até usar politicamente, mas se é bom para a população, tá tudo certo. Politicamente, o governo morde a língua, porque ele está adotando algo que ele condenou muito no início. Mas ao mesmo tempo, mandou ontem um projeto de lei praticamente tirando todos os direitos do jovem aprendiz. E dos precatórios também, as pessoas que já esperaram 10, 20, 30, 40 anos, agora vão ter que esperar mais ainda, até né? Novembro. Precatórios é quando a União perde a ação. E aí a pessoa tem o direito de receber. Isso demora. Isso vai ano e ano, fica de avô para neto, de pai para filho. E aí chega o momento de receber, o governo vai prorrogar de novo. Tá pedindo para prorrogar até novembro. Para parcelar, né, os precatórios. Para ele começar a pagar a partir de novembro, coincide com o fim do auxílio emergencial em novembro, então esse dinheiro que estava indo para o auxílio emergencial passa a ser pago para os precatórios. E o jovem aprendiz, aquela molecada de 14 anos, o projeto de lei é que eles não precisam mais ser registrados, vão perder vale transporte, vão perder o vale refeição, vão perder os direitos trabalhistas, etc. Só perder. Acabando aí com um projeto sensacional de inserção da molecada a partir de 14 anos no mercado de trabalho. 6h34, vamos aguardar a votação de hoje da PEC do voto impresso com os tanques de guerra na frente do Congresso Nacional.